Capítulo 38. O altar das ofertas queimadas. Versículo 1. Ele fez, com madeira de acácia, o altar das ofertas queimadas, que era quadrado, medindo 2,25 metros de cada lado e 1,35 metros de altura, e fez pontas em cada um dos 4 cantos. Elas formavam uma só peça com o altar e foram revestidas de bronze. Também de bronze foram feitos os utensílios do altar, os baldes para retirar as cinzas, pás, bacias, garfos e braseiros. Ele fez uma grelha de bronze que ficava abaixo da beirada do altar, a meia altura dele, e fundiu 4 argolas em cada um dos 4 cantos da grelha, para introduzir os varões que ele fez de madeira de acácia e revestiu com bronze. Em seguida, introduziu os varões pelas argolas nos 2 lados do altar para transportá-lo. O altar foi feito de tábuas e era oco. A bacia. Com bronze dos espelhos das mulheres que trabalhavam na entrada da tenda do encontro, ele fez a bacia e sua base. O pátio. Versículo 9. Ele também fez o pátio. No lado sul estavam as cortinas do pátio, tecidas com linho trançado. Mediam 45 metros de comprimento, com suas 20 colunas e 20 bases de bronzes, ganchos para prendê-las e suporte de prata. O lado norte era idêntico ao lado sul. O lado oeste do pátio tinha cortinas que mediam 22 metros e meio, 10 colunas e bases, ganchos para prender as cortinas e suportes de prata. No outro lado, o leste, de frente para esses 22 metros e meio de cortinas, havia cortina da mesma medida com 3 colunas e base dos 2 lados. Todas as cortinas em volta do pátio eram de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze e os ganchos para prender as cortinas eram de prata, à semelhança do suporte das colunas. As colunas do pátio eram cobertas com pratas e unidas com prata. A tela na porta do pátio era bordada com tecido azul, roxo e vermelho e com linho fino trançado. Media 9 metros de comprimento e 2,25 metros de altura, a exemplo das cortinas do pátio. Havia 4 colunas com bases de bronze e ganchos de prata. Elas eram cobertas de pratas e unidas com prata. Todas as estacas da habitação e do pátio eram feitas de bronze. Este é o material usado na habitação, que abrigava as tábuas da aliança. Ele foi registrado por ordem de Moisés, para a obra dos levitas, chefiados por Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Eterno havia ordenado a Moisés. Com Bezalel trabalhava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão, projetista e bordador de tecido azul, roxo, vermelho e linho fino. Ouro. O peso total do ouro usado na construção do santuário, todo ele oferecido espontaneamente, foi de 1 tonelada, segundo o padrão do santuário. Prata. A prata dos que foram recenseados chegou a mais de 3,5 toneladas, segundo o padrão do santuário. 6 gramas para cada recenseado com idade de 20 anos ou mais, totalizando 603.550 homens. Eles utilizaram 3,5 toneladas de prata para fundir as bases do santuário e para as cortinas 100 de bases, pesando 35 quilos cada. O restante da prata, 20 quilos e 300 gramas, foi usado para fazer os ganchos das colunas e para revestir a parte de cima e os suportes das colunas. Bronze. O bronze trazido pesou 2,5 toneladas. Foi usado para fazer a porta da tenda do encontro, o altar de bronze com a grelha de bronze e seus outros utensílios, as bases em volta do pátio, as bases da porta do pátio e todas as estacas da habitação e do pátio. Capítulo 39.
As vestimentas. Usando tecido azul, roxo e vermelho, eles teceram as vestimentas usadas para ministrar no santuário. Fizeram também as vestimentas sagradas para Arão, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. O colete. Fizeram um colete usando ouro, tecido azul, roxo, vermelho e linho fino trançado. Bateram ouro para obter folhas, que foram então cortadas em fios de ouro, usados nos desenhos do tecido azul, roxo, vermelho e linho fino. Fizeram ombreiras presas nas duas pontas. A faixa enfeitada foi feita do mesmo material, tecido azul, roxo e vermelho e linho fino trançado, formando uma só peça com ele, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Eles montaram as pedras de ônix sobre engastes de ouros e nela gravaram o nome dos filhos de Israel. Elas foram presas nas ombreiras do colete como pedras memoriais para os israelitas, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. O peitoral. Fizeram um peitoral como colete de tecido azul, roxo e vermelho e de linho trançado. Dobrado ao meio, o peitoral era quadrado, cada um dos lados medindo 1 palmo. Sobre ele foram aplicadas 4 carreiras de pedras preciosas. Primeira carreira, cornalina, topázio e esmeralda. Segunda carreira, rubi, safira e cristal. Terceira carreira, jacinto, ágata e ametista. Quarta carreira, berilo, ônix e jaspe. As pedras foram montadas sobre engastes de ouro. As 12 pedras correspondem aos nomes dos filhos de Israel. 12 nomes gravados como num selo, uma pedra para cada uma das 12 tribos. Foram feitos cordões de ouro puro para o peitoral, entrelaçados como cordas, 2 conjuntos de engastes de ouro e 2 argolas de ouro que foram postas nas 2 pontas do peitoral. As 2 pontas das cordas foram presas às 2 argolas na extremidade do peitoral. Também prenderam as cordas aos conjuntos de engastes, ligando-os nas ombreiras do colete, na parte da frente. Foram feitas também 2 argolas de ouro e presas às 2 extremidades do peitoral, na face interna junto ao colete. As 2 argolas de ouro foram feitas e presas na parte da frente do colete até a parte inferior das 2 ombreiras, perto da costura acima da faixa enfeitada do colete. O peitoral foi preso por um cordão azul, que passava por suas argolas e pelas argolas do colete, para que ficasse firme sobre a faixa enfeitada no colete e não se soltasse, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. O manto. Eles fizeram um manto para o colete, que era todo azul. A abertura no centro do manto era como um colarinho, e na borda havia uma barra para que não rasgasse. Na borda do manto fizeram romãs de tecido azul, roxo e vermelho, e de linho fino trançado. Fizeram também sinos de ouro puro e alternaram sinos e romãs, um sino e uma romã, um sino e uma romã, por toda a borda do manto, que era vestido na hora de ministrar, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, obra de bordador, para que Arão e seus filhos, o turbante de linho fino, os barretes de linho, os calções de linho fino trançado e os cintos de linho trançado de tecido azul, roxo e vermelho, enfeitado com bordados, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Fizeram ainda a placa, a coroa sagrada de ouro puro, e gravaram sobre ela como se grava um selo: Santo ao Eterno. Amarraram nela um cordão azul e a prenderam ao turbante, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Assim, concluíram a obra da habitação, da tenda do encontro. O povo de Israel fez tudo o que o Eterno havia ordenado a Moisés. Finalmente, a habitação foi apresentada a Moisés, a tenda com todos os seus acessórios. Eis a lista: ganchos para prender, estruturas, travessões, colunas, bases, cobertura de couro de carneiro, cobertura de couro de golfinho,
véu da tela, arca da aliança com seus varões e tampa da expiação, mesa com seus utensílios e o pão da presença, candelabro de ouro puro com suas lâmpadas e todo o equipamento e todos os seus utensílios e óleo para iluminação, altar de ouro, óleo da unção, incenso aromático, tela para a entrada da tenda, altar de bronze com sua grelha de bronze, seus varões e todos os seus utensílios, bacia e sua base, cortinas para o pátio, com suas colunas e bases, tela para a porta do pátio com seus cordões e estacas, utensílios para ministrar na habitação, a tenda do encontro, vestimentas para ministrar no santuário, vestimentas sagradas para o sacerdote Arão e seus filhos, para quando ministrarem como sacerdotes. Os israelitas concluíram o trabalho como o Eterno havia ordenado. Moisés constatou que eles haviam feito toda a obra exatamente como o Eterno havia ordenado, e os abençoou. Êxodo capítulo 40. Moisés concluiu a obra, versículo 1. O Eterno falou a Moisés: No primeiro dia do primeiro mês, arme a habitação, a tenda do encontro. Coloque nela a arca da aliança e isole a arca com a cortina. Arrume a mesa, dispondo de maneira correta o candelabro e as lâmpadas. Coloque o altar do incenso, feito de ouro, diante da arca da aliança e estenda a cortina na porta da habitação. Coloque o altar das ofertas queimadas à porta da habitação, na tenda do encontro. Coloque a bacia, cheia de água, entre a tenda do encontro e o altar. Arme o pátio de todos os lados e estenda a cortina da sua entrada. Depois, pegue o óleo da unção para ungir a habitação e tudo que estiver dentro dela, consagre-a com todos os seus acessórios para que se torne santa. Você deve ungir também o altar das ofertas queimadas e seus utensílios, consagrando para que torne completamente santo. Deve ungir ainda a bacia e sua base para consagrá-la. Por último, leve Arão e seus filhos até a entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Vista Arão com as vestimentas sagradas. Depois de ungir, consagre-o para me servir como sacerdote. Vista os filhos dele com as túnicas. Eles devem ser ungidos, assim como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção os introduzirá no sacerdócio perpétuo por todas as gerações. Moisés fez tudo conforme as ordens do Eterno. No primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, a habitação foi armada por Moisés. Ele firmou suas bases, ergueu as armações, posicionou os travessões e as colunas, estendeu a tenda sobre a habitação e pôs a cobertura sobre ela, conforme o Eterno havia ordenado. Dentro da arca, ele guardou as tábuas da aliança, introduziu os varões para o transporte da arca e pôs sobre ela a cobertura, a tampa da expiação. Em seguida, levou a arca para a habitação e estendeu a cortina, isolando a arca da aliança conforme o Eterno havia ordenado. Ele pôs a mesa na tenda do encontro, no lado norte da habitação, do lado externo da cortina, e arrumou o pão diante do Eterno, conforme ele havia ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, diante da mesa, no lado sul da habitação, e preparou as lâmpadas diante do Eterno, conforme ele havia ordenado. Moisés pôs o altar de ouro na tenda do encontro, de frente para a cortina, e queimou incenso aromático sobre ele, conforme o Eterno havia ordenado. Ele pôs a tela na entrada da habitação. Depois, levou o altar das ofertas queimadas até a porta da habitação, a tenda do encontro, e apresentou ofertas queimadas e ofertas de cereais, conforme o Eterno havia ordenado. Em seguida, posicionou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu de água para a lavagem ritual. Moisés, Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés, sempre que entravam na tenda do encontro, e antes de servir no altar, eles se lavavam conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Por último, ele ergueu
a cerca do pátio em volta da habitação e do altar, pondo a tela à entrada. Com isso, Moisés concluiu sua tarefa. A nuvem cobria a tenda do encontro e a glória do Eterno enchia a habitação. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela, e a glória do Eterno enchia a habitação. Sempre que a nuvem se levantava da habitação, o povo de Israel partia. Mas, se a nuvem não se erguesse, ninguém levantava acampamento. A nuvem do Eterno ficava sobre a habitação durante o dia, e de noite havia fogo sobre ela. Estava sempre visível a todos os israelitas em suas viagens. Concluindo o livro de Êxodo, vamos entrar em uma reflexão e diz assim na Bíblia a mensagem. Êxodo é uma história maravilhosa, cheia de drama e significado em seu contexto original. Uma das surpresas na leitura da narrativa é ver quanto espaço é dedicado aos detalhes da construção de um local de culto. Eu, pelo menos, sempre fico surpreso com esse fato. Temos aqui o relato glorioso da salvação miraculosa que Deus lhes dera no Mar Vermelho, de sua revelação majestosa no Sinai e, em seguida, a difícil dinâmica humana à medida que o povo avançava em uma jornada difícil e aprendia a adorá-lo. Tudo isso constitui um material cheio de detalhes. Aliado a esse conteúdo, há orientações detalhadas para a construção da tenda do encontro, um lugar de adoração que podia ser levado com eles em suas jornadas. Há 24 capítulos dedicados a 4 grandes ações: salvação, revelação, adoração e jornada. Em seguida, 16 capítulos são dedicados a centenas de detalhes envolvidos na construção do local de adoração, a tenda do encontro. Detalhes que tratam de dinheiro e material de construção. É uma proporção de 3:2, ou seja, 60% de enredo e 40% dedicado a reuniões comunitárias e detalhe de plantas de construção. Nada fica de fora no detalhamento das plantas de construção. Moldura, barra, cobertura, fios, cavilhas, grelhas, mesa, tudo é meticulosamente descrito. Tamanho, comprometimento, cor e material a ser utilizado. Ao refletir sobre a importância dada a esses detalhes, compreendemos que a nossa fé tem um componente material. Os cristãos consideram o físico e o material como absoluta seriedade e reverência. É criação de Deus, é dádiva de Deus para nós, nosso pão diário. Essas coisas visíveis são nosso único acesso ao mundo invisível que Deus habita. Todo detalhe é visível, é um vínculo para o Deus invisível. Na língua hebraica, o sentido literal de glória é pesado, que pode descrever uma pessoa cheia de riquezas ou sobrecarregada de honras. O peso da riqueza foi interpretado como resultado de um caráter interior sólido, o exterior sendo um reflexo do interior. É o mesmo sentido quando dizemos: aquele cientista é um peso pesado em sua área. Essa é a essência da palavra glória. O texto diz que, com isso, Moisés concluiu sua tarefa. Essa é a tarefa que levamos a Deus. O trabalho material e físico de planejar, pensar, ofertar, contratar, edificar. Depois que Moisés completou sua tarefa, algo milagroso aconteceu. A nuvem cobria a tenda do encontro e a glória do Eterno enchia a habitação. Essa é a obra que Deus faz entre nós. O Espírito de Deus invade nossa vida com cura, perdão, salvação e amor renovado. A graça é liberada, o conhecimento é dado, a paz é atingida, a esperança é recuperada. Nossa vida em geral, a vida verdadeira, tem este movimento rítmico profundo. O nosso trabalho diante de Deus, a obra de Deus entre nós. Israel construiu uma tenda. Deus a encheu com sua glória. Nós construímos uma igreja. Deus a preenche. Nós formamos uma família. Deus a completa. Nós construímos um casamento. Deus o aperfeiçoa. Nós construímos uma vida e Deus a satisfaz também. Ele é assim.
Isso é o que Ele faz. Ele nos dá a planta para a construção, Ele nos motiva a construir e depois preenche o que nós edificamos com a sua glória.